É importante citar que nenhuma técnica de persuasão é 100% eficaz por 100% do tempo. Por isso precisamos usar várias técnicas, inclusive simultaneamente. Olá, se você não me conhece, meu nome é Eduardo Maia, eu sou doutor em hipnose clínica pela Espanha, master em hipnose clínica pela Espanha, sou hipnoterapeuta certificado NGA, da National Guild of Hypnotists dos Estados Unidos, com critérios extremamente rígidos de seleção, sou hipnoterapeuta certificado Omni, certificado Atlantic e mais diversas outras certificações internacionais. E nesse vídeo a gente vai ver 10 truques para persuadir facilmente as pessoas. E o primeiro que a gente vai ver agora é o rapport por espelhamento. O que é isso? O que é rapport? O que é espelhamento? Rapport é uma palavra de origem francesa que significa empatia. Essa empatia ela pode ser criada tanto artificialmente entre as pessoas, quanto pode ser criada também naturalmente. Se a gente quer facilitar a persuasão, é claro que a gente vai fazer isso de uma maneira forçada. A gente vai criar essa empatia de uma maneira forçada. E o que é criar essa empatia de maneira forçada por espelhamento? Ou seja, o que é o rapport por espelhamento? Esse espelhamento tem duplo significado. O primeiro deles é a gente espelhar a maneira corporal da pessoa, entre aspas, imitar corporalmente. Então a pessoa cruza os braços, você cruza os braços também. A pessoa descruza os braços, você descruza os braços, você passa a imitar a postura corporal da pessoa. A princípio, isso pode parecer até um pouco bobo. Agora, o que acontece é o seguinte, a mente humana ela é de 10% a apenas 1% consciente. Todo o resto é chamado de não consciente. Freud, quando criou a psicanálise, ele dividiu a mente não consciente entre mente pré-consciente e mente inconsciente, que ele atribuiu 90%. Agora, recentes estudos através da neuroimagem mostram que a consciência humana pode chegar a apenas 1%. Sendo 10% ou sendo 1%, não importa. O que importa é que a consciência vai sempre perder para a parte não consciente. E quando você faz o espelhamento corporal com a outra pessoa, você está avisando para a mente não consciente dela o fato de que você é uma pessoa igual, entre aspas, a ela. Existe essa maneira de você espelhar corporalmente, também é claro, a maneira de você espelhar por ideias. Então você está conhecendo a pessoa, você traça o perfil da pessoa. Então você sabe qual é a opinião política dela, qual é a opinião religiosa, qual é a preferência musical, qual é o time de futebol que ela torce. Então você, quando faz o espelhamento, você fala que você torce pelo mesmo time, que você tem a mesma opinião religiosa, a mesma opinião política, o mesmo gosto musical, você está falando para ela, pô, eu sou igual a você. Isso faz gerar automaticamente uma empatia com a pessoa. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, não vá para a entrevista de emprego com o objetivo de ser entrevistado. Não vá para a entrevista de emprego com o objetivo de passar, de ser aprovado na entrevista de emprego. Vá para essa entrevista com o objetivo de estabelecer rapport com a pessoa que vai entrevistar você, o coordenador, o analista de RH. Porque você estabelecendo rapport, você estabelecendo essa empatia, você fazendo a pessoa gostar de você, efetivamente você vai ser aprovado. Claro, existem também questões técnicas que vão ter que ser observadas, questão de pretensão salarial, se está de acordo com a empresa. Agora, estando tudo de acordo, você vai se sair muito melhor se você praticar o rapport por espelhamento. Eu trabalhei mais de 20 anos na área de TI e eu comecei a trabalhar um pouco com hipnose até que eu saí da área de TI, tecnologia da informação, e fui para a hipnose. E nas últimas entrevistas que eu fazia já na área de TI, eu já ia com esse mindset de criar rapport. E eu fui entrevistado por um headhunter que me aprovou, fui entrevistado por um coordenador que me aprovou de uma empresa multinacional da área financeira, que atua também no Brasil. E aí, quando o headhunter ficou sabendo que a minha entrevista tinha demorado 1h30, ele caiu para trás, porque ele falou, nossa, as entrevistas demoram 20 minutos, 30 minutos. Mas por que a minha entrevista demorou tanto? Porque eu estudei o perfil daquele coordenador que estava me entrevistando, eu descobri a idade dele, né, basicamente, na verdade não sabia a idade correta, mas a aparência física denuncia mais ou menos a faixa etária. Eu comecei a entender um pouco da vivência dele e comecei a fazer o espelhamento. Ele ficou super sorridente e a entrevista acabou demorando aí 1h30, eu acabei sendo contratado. Rapport por espelhamento, então, é a primeira dica desse vídeo. A segunda dica que eu dou nesse vídeo é o efeito da primariedade. O que é isso?
O efeito da primariedade é um viés cognitivo, que significa que é uma tendência humana em seguir esse comportamento, que consiste em dar maior valor àquilo que chega primeiro. A gente muitas vezes faz experimentos com o objetivo de confirmar as crenças iniciais, com o objetivo de confirmar as hipóteses iniciais e não criando realmente a dúvida científica. Alguns exemplos que a gente pode dar. Primeiro, a questão da religião. Você tem um pai e uma mãe que é de uma determinada religião, vamos dizer, por exemplo, Testemunha de Jeová. Muito dificilmente você vai ter um filho que vai ser um bandista, um irmão desse filho aí, né, um outro filho do casal que vai ser budista, e assim você tem uma variação na crença religiosa. Isso muito dificilmente vai acontecer, é praticamente impossível, porque aquela crença primeira daquela religião, ela chegou primeiro. Então existe aí uma tendência muito grande dos filhos seguirem a religião dos pais. E eu tenho certeza que você conhece diversas famílias que os filhos têm exatamente a mesma religião dos pais. É claro que existe um aprendizado cognitivo que é obtido ao longo dos anos, mas existe também o efeito da primariedade. O efeito da primariedade é tanto que quando você recebe notícias, recebe evidências que contrariam a sua hipótese inicial, você tende a negar aquelas evidências para manter a sua crença na hipótese inicial. Talvez a gente possa falar agora um pouco aqui de política, ou vários outros exemplos podem ser dados. Vamos falar mais uma vez da entrevista de emprego. Se a gente quer um efeito da primariedade fazendo realmente efeito, o que acontece? A gente tem que ser o primeiro a ser entrevistado. Então, quando um headhunter, quando um analista de RH falar para você, olha, eu tenho horário desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, qual horário você prefere? Você vai preferir o primeiro, porque, mais uma vez, as pessoas tendem a dar maior valor àquilo que chega primeiro pra gente. E aí eu já vim e senti uma melhora já muito grande na primeira sessão. Você volta a ter uma vida normal. Número 3. Contraste perceptivo. O contraste perceptivo é uma técnica de persuasão que consiste em você pedir muito mais do que aquilo que você realmente quer. O objetivo é tornar uma pechincha aquilo que não é uma pechincha. Então, por exemplo, o filho ele quer um pet, ele quer um animal de estimação. E aí, ao invés dele pedir um animal de estimação para os pais, ele vai pedir um iPhone, ele vai pedir alguma coisa realmente muito cara que vai fazer com que depois o animal de estimação pareça ter um valor muito menor do que realmente tem. Esse tipo de técnica é utilizada muito no comércio. Então, por exemplo, uma loja de material de construção. Você está na porta da loja, a lâmpada ela custa um preço, vamos dizer, R$40. E você vai entrando na loja, você vai vendo lâmpadas mais baratas até que você encontra uma lâmpada de R$10 e você fala, puxa, isso aqui é uma pechincha, R$10. Só que na verdade essa lâmpada está caríssima. Só que como você viu uma lâmpada de 40 na entrada, aquela lâmpada para você de R$10 pareceu realmente um achado. Toma cuidado com isso, toma cuidado com o contraste perceptivo, que mais uma vez, ele significa que você vai pedir muito mais do que aquilo que você quer. Alguns comerciantes utilizam uma técnica para isso também muito ruim, que é colocar um preço muito maior no produto e depois falar que é uma promoção, que ele está, na verdade, pela metade do preço, enquanto aquela metade do preço é o valor justo, realmente é o valor de mercado do produto. Hoje em dia, essa técnica para fazer esse tipo de coisa com preço de produto, ela está realmente decaindo, porque as pessoas hoje em dia têm internet no próprio bolso. Então, se está vendo uma televisão um preço, vai puxar o celular, vai falar, não, esse preço aqui não é real. Agora, é uma técnica de persuasão que você pode utilizar na sua conversa no dia a dia com as pessoas, no sentido de pedir muito mais do que aquilo que você realmente quer. Então, um ambulante, quando ele está vendendo um produto diferenciado, um produto que é relativamente único, ele pode pedir o dobro do preço, e aí quando a pessoa faz cara feia, fala, pô, tá caro, ele vai abaixando o preço, e às vezes chega na metade do preço, até a pessoa fala, não, tá bom, agora tá na pichincha, enquanto aquela metade do preço é um preço justo. Então, essa técnica número 3 é o contraste perceptivo. E antes da gente continuar, eu quero falar um pouco de hipnose clínica para você, porque a hipnose clínica, muitas vezes o que a gente faz é utilizar técnicas de persuasão para a pessoa eliminar aquele transtorno que ela tem. Então, por exemplo, a pessoa tem uns transtornos de depressão, tem um transtorno de ansiedade, que são duas especialidades minhas, depressão
depressão e ansiedade, a gente vai utilizar na clínica técnicas de persuasão para que ela elimine aquele transtorno, para que ela entenda que não tem motivos para ficar depressiva, que não tem motivos para se sentir ansiosa. Então, quando a gente está falando de hipnose, a gente está falando muitas vezes também de técnicas de persuasão que são utilizadas em terapia. No caso, hipnoterapia, que é terapia com transe, também chamada de hipnose clínica. E aí, depois de uma sessão, eu fiquei muito melhor. Tipo, eu tô bem até hoje, assim, é muito bom estar bem. Eu recomendo a hipnose clínica. E abrimos um parênteses aqui importante. Você pode aprender hipnose clínica, não importa qual a sua formação, não importa nem mesmo que você tenha uma formação, em apenas 8 dias você sai completamente capacitado, capacitada para fazer clínica, para atender os mais diversos transtornos, tais como transtorno obsessivo compulsivo, toque, gagueira, fobias. Quando eu falo de ansiedade, todas as manifestações da ansiedade, tais como síndrome do pânico, agorafobia, atender depressão e mais diversos outros transtornos. Numa formação de apenas 8 dias, você será capaz de eliminar esse tipo de transtorno em 1, 2, 3 sessões. Você quer mais informações? Acesse www.academiadahipnose.com ou clique também nesse link que está aparecendo agora aqui em cima, que tem mais detalhes sobre a formação em hipnose. A hipnose, ela facilita a terapia em muito. Então a gente chama de hipnoterapia. Eu recomendo a hipnoterapia para uma série de problemas que hoje em dia são tratados muito mais rapidamente, como depressão, ansiedade, transtornos obsessivos, alterações de humor. Recomendo aqui em São Paulo o Eduardo Maia. É um profissional muito competente, vai fazer uma terapia muito bacana, rápida e recomendo demais. Dica número 4. Essa é bem simples. Consiste no seguinte: você quer que uma pessoa responda para você sim ou não, então você faz uma pergunta para ela que a resposta vai ser sim ou não. E você faz com que ela responda sim ou não para você. Você faz com que ela dê para você exatamente a mesma resposta que você quer. E como que se faz isso? Primeiro, é necessário ter o contato visual com a pessoa. Então, esquece chat de WhatsApp porque não vai funcionar. Você tem que estar vendo a pessoa, você tem que estar olhando nos olhos dessa pessoa. E você faz, então, a pergunta que é sim ou não a resposta. E você, olhando fixamente nos olhos dessa pessoa, você balança levemente a cabeça, dizendo se a resposta tem que ser sim ou se a resposta tem que ser não. Por que isso funciona? Nos anos 90, a neurociência, os neurocientistas descobriram a existência das células espelho, que são células que existem no nosso cérebro. E elas são responsáveis pela imitação, pelo ato da gente espelhar as outras pessoas. E se considera que essa foi a descoberta mais importante da neurociência nos anos 90. Vários cientistas consideram isso e consideram também que a existência das células espelho, por serem indispensáveis pela imitação, facilitaram com que a linguagem fosse plenamente difundida. A gente tende a imitar várias pessoas que a gente admira, até mesmo pessoas que a gente não admira, pegando, por exemplo, neologismos, pegando gírias de outras pessoas, e os responsáveis por isso são simplesmente as células espelho. Experimenta fazer um exercício com uma pessoa que esteja próxima a você. Olhe nos olhos dela fixamente, próximo, com o rosto a 1 ou 2 palmos de distância, peça para olhar nos seus olhos, peça para ela parar tudo e olhar nos seus olhos. Ela vai olhar nos seus olhos. Ela vai olhar nos seus olhos, inicialmente um pouco surpresa, sem saber o porquê. Então, sabe o que você faz? Você abre um sorriso para a pessoa. Você sorri para a pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai sorrir para você também. Por quê? Porque você estimulou os neurônios espelho que existem no cérebro dela. Vamos à dica número 5. Não fale nem rápido, nem devagar, nem alto, nem baixo. Fale com um tom de voz moderado, na velocidade moderada. O que acontece? Se você está falando muito rápido, você está sugerindo a outra pessoa de que existe uma certa ansiedade nas suas palavras, o que não é positivo. Se você fala muito devagar, sugere que você é molenga. Então também não faça isso. Quando você fala muito alto, sugere arrogância. Agora, quando você fala muito baixo, sugere timidez, sugere que você está um tanto quanto sem jeito. Então, fale com uma velocidade moderada e um tom de voz moderado. Eu tive depressão, cheguei assim, acho que no limite de onde uma pessoa pode chegar. Não via mais saída, comecei a pensar em suicídio
Eu já saí daqui totalmente diferente, a ponto das pessoas que convivem comigo diariamente perceber. Dica número 6. Fique em silêncio se você quer saber mais. O que acontece é o seguinte: quando a gente fica falando, a gente cansa a outra pessoa. Quando a gente fica espremendo a outra pessoa, forçando a outra pessoa para que ela fale mais, para que ela fale tudo aquilo que a gente deseja, a outra pessoa se sente pressionada. Então a gente também está estressando a conversa. Ao invés de fazer isso, olhe fixamente nos olhos da pessoa e fique em silêncio. Fique em silêncio que ela vai dar tudo de si, ela vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. O curso da Academia da Hipnose, além do grande quantidade de conteúdos que a gente estuda, da literatura relacionada à hipnose que a gente estuda, a gente vai para a prática, o que dá segurança para que você possa, no dia a dia, estar praticando com as pessoas. Então você consegue trazer aquilo que você viu na rua, aquilo que você viu na clínica, para a discussão teórica e assim ressignificar toda a sua prática e sair daqui com muito mais segurança. Dica número 7. Utilize sempre o porquê junto, como justificativa aquilo que você quer realmente utilizar para persuadir. O que acontece é o seguinte: em 1978, Ellen Langer, professora da Universidade de Harvard, fez uma pesquisa. Nessa pesquisa, os participantes tinham que furar a fila da máquina de Xerox. E então ela dividiu os participantes em 3 grupos. O primeiro dizia uma frase extremamente trivial: tenho que fazer só 5 cópias. Posso usar a máquina de Xerox? O segundo grupo dava um bom motivo: posso usar a máquina de Xerox? É que estou atrasado. E o terceiro grupo utilizava o porquê, mas com uma desculpa esfarrapada: posso usar a máquina de Xerox é porque preciso fazer cópias. O que aconteceu? Esse terceiro grupo conseguiu furar a fila numa taxa de 93%, simplesmente porque eles utilizaram o porquê. Não importa se a desculpa é esfarrapada ou não, utilize sempre o porquê. Se você trabalha numa empresa e os seus líderes não lhe dão ouvidos, passe a utilizar mais o porquê e passe a utilizar mais também a linguagem hipnótica. Você não conhece a linguagem hipnótica? Então clique aqui em cima que essa é a próxima dica que eu dou para você. Eu tenho uma palestra aqui no YouTube gratuita sobre linguagem hipnótica. Além de eu explicar o porquê, que é um dos conceitos que a gente utiliza na linguagem hipnótica, eu explico também diversos outros conceitos para que você se torne altamente persuasivo, altamente persuasiva. Persuadir ao ponto das pessoas cruzarem os dedos e achar que não conseguem nem mais soltar os dedos. Na verdade, elas estão hipnotizadas. Persuasão e hipnose andam de mãos dadas. Como eu disse, na clínica, o que a gente utiliza são técnicas de persuasão hipnóticas para que a pessoa não tenha mais o transtorno, seja a fobia, a depressão, a ansiedade, o que quer que seja. Eu recomendo que você assista essa palestra porque ela é muito boa e gratuita para você. Então, o curso eu achei ele muito completo, muito bom. Na verdade, antes de fazer o curso, eu achava que era algo simples, assim, só chegar, conversar com as pessoas e levar para um estado diferente. Só que aqui no curso a gente pôde ver profundamente como que funciona as técnicas que são utilizadas. Inclusive a gente foi pra rua, fez um street, conseguiu hipnotizar as pessoas na rua, foi lá pra Paulista, foi uma sensação muito boa, muito legal. Trouxe bastante segurança como hipnólogo. Também tivemos uma carga bastante profunda de clínica, pudemos até fazer um tratamento. Vamos então agora à dica número 9. Essa dica número 9 é especialmente interessante para o pessoal que trabalha e que tem lideranças na empresa onde trabalha, chefes, coordenadores, gerentes, que é o seguinte: se você quiser que essa pessoa pare de falar mal de você, ou que ela comece a pegar leve de você, sente próximo a ela, sente do lado dela. O que acontece é que as pessoas elas se sentem muito confortáveis para falar mal dos outros pelas costas, quando as pessoas não estão por perto, quando a pessoa que você vai falar mal dela não está por perto. Mas quando a pessoa senta perto, ela já começa a ficar melindrada em relação a falar mal. Então, se você quiser que um chefe, uma liderança aí passe a pegar leve para você, sente perto dessa pessoa. Você pode, inclusive, oferecer
oferecer bombons para essa pessoa, já que ela senta do seu lado, você vai pegar um bombom, você dá um bombom para ela, e isso vai começar a fazer com que essa pessoa fique mais inclinada ao seu lado e comece realmente a pegar leve com você. Eu trouxe para ele uma lista muito grande, realmente. Em apenas 3 sessões eu consegui criar um divisor de águas na minha vida. 10ª e última dica. Quando você quiser mudar a opinião que alguém tem sobre você, peça um favor a ela. Quando você quiser que alguém que tem uma má impressão passe a lhe ver de uma forma positiva, peça um favor a ela. Isso foi conhecido como o efeito Benjamin Franklin, que queria mudar a opinião de outra pessoa e, para isso, ele pediu um livro raro, emprestado para essa outra pessoa. E essa pequena conexão de emprestar um livro acabou se tornando uma amizade verdadeira. Em 1971, John Skopler e John Compere, eles refizeram esse estudo, eles utilizaram uma população realmente para fazer esse estudo. E o que se observou, a conclusão que esse estudo chegou, é que quando você age em pró de outra pessoa, você acaba de alguma forma se forçando de maneira inconsciente a passar a gostar dessa outra pessoa. Então, essa é uma conexão que é criada de uma maneira artificial para que essa outra pessoa passe realmente a olhar você com bons olhos, a realmente gostar de você. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei. Se inscrevam no canal, porque estou publicando aqui periodicamente conteúdo que você sabe que é de seu interesse e que vai ajudar muito você na área da persuasão. Entra nesse mundo comigo, que é esse mundo da hipnose, da persuasão, para que você se torne uma pessoa altamente persuasiva, seja no seu trabalho, seja na sua carreira, seja na balada, seja com os amigos, com quem for. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa em especial. Recomendo mais uma vez que você assista essa palestra de hipnose que está aparecendo agora aqui à direita em cima da tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.